Foi um matemático, físico, astrônomo e filósofo italiano. Fundamentou cientificamente a teoria heliocêntrica de Copérnico. Desmitificou lendas, estabeleceu princípios e causou uma renovação na história da ciência. Era interessado em artes, realizou excelentes pinturas e, com grande habilidade manual, fabricava brinquedos e engenhocas. Tocava órgão e cítara. Estimulado pelo pai, entrou na Universidade de Pisa a fim de estudar medicina. Episódio de hoje: Galileu Galilei. Eu sou Matheus Souza. E eu sou Fernando Soares. E hoje nós vamos debater sobre esse grande primeiro cientista, vamos dizer assim, da humanidade, um dos primeiros pelo menos, que causou uma revolução na ciência ao defender que a Terra não era o centro do universo. Exatamente, o cabra era bom. O cabra tem uma inteligência muito boa, né? O menino Galileu, né? Nasceu em 1564, em Pisa, na Itália. Ele era muito inteligente na infância, né? Ele criava as coisas, criava uns brinquedos lá. Aquelas crianças antissocial, tá ligado? Ele não tinha brinquedo, não tinha amigo. Vou criar meus brinquedos aqui, foda-se. Eu crio meus bonecos aqui. Então, desde criança, o menino Galileu já era aí, despontava aí a sua inteligência. Então, né? Desde criança, Galileu, ele pensou em ser padre, na verdade. Ele não pensou em ser médico ou astrônomo, vamos dizer assim. Ele queria ser padre, queria trabalhar na igreja, só que seu pai, que era músico, disse que também não era lá chegado com a igreja católica, né? Disse assim, não, você não vai ser padre, não. Você vai ser médico, que médico tem mais futuro. Como todos os pais fazem até hoje, né? Todo mundo tem que ser médico. Ou médico ou advogado. Exatamente. E aí, então, tá bom, pai. Tá bom, papai. Eu vou aderir à sua decisão. Vou ser médico. Então, ele entra na universidade de medicina pra ser médico, só que ele não curte tanto medicina assim, né? Ele gostava mais de cálculo, né? E é tanto que ele vai mudar de curso quando ele vai assistir uma aula de matemática. Então ele muda de curso, sai da medicina e vai ser matemática, que é uma escolha muito boa pra se fazer, um orgulho pra família, né? Você deixa de estudar medicina pra estudar matemática. É algo muito bom dar aula de matemática, né? O salário é muito bom de professor, principalmente naquela época. O salário era maravilhoso. O pai dele deve ter ficado muito feliz por ter trocado de curso, por ter saído da medicina pra matemática. Não que eu possa julgar isso, né? Eu sou formado em História. Não podemos falar nada contra. Exatamente, mas... Meu amigo, entre medicina e matemática, é claro que eu não escolhi nenhum das duas, né? Que eu sou péssimo nos dois. Somos dois. Então, na faculdade de medicina, o menino Galileu vai participar de uma palestra de matemática. Então, que ele vai se encantar pela matemática, né? Ele vai ficar encantado com a matemática e vai falar pra papai: papai, eu tenho uma coisa pra lhe confessar. Eu não quero ser médico. O pai dele fica horrorizado, fica puto pelo filho não querer ser médico, querer ser matemático. Mas depois de um tempo, tá bom, moleque. Vou te dar uma colher de chá aí. Vai, entra aí na porra da faculdade de matemática. E ele entra na faculdade de matemática, estuda matemática lá e começa a lecionar na universidade, mesmo antes de se formar, né? O que isso faz com que ele seja mal visto pelos seus colegas, né? Já por ter uma pouca idade, nem formação ter ainda. Desde dessa época de faculdade, de universidade, de ensinar na universidade, ele queria pagar de garotão, querendo dizer que o Aristóteles estava errado. E criando várias teorias aí, dizendo que Aristóteles estava errado, que a Terra não era o centro do universo. Um pau no cu desse. Chegou agora, já quer sentar na janela. Pode uma porra dessa. Já chegou falando, tá todo mundo errado, quem sabe das coisas aqui sou eu. Exatamente, né? Ele começou a questionar lá. Não, mas não é assim, né? Não sei o quê. Aí os velhos babão lá, né? Cheio de doença. Esse moleque tá pensando que é quem, né? E o Galileu respondia: maluco, cala a boca, se eu espirrar você morre. E ficava aí nessa controvérsia de um jovem que nem formado era, contrapondo os pensamentos de Aristóteles, que foi adotado tanto pela filosofia e pelo pensamento católico, né? Ali no final da Idade Média, século XVI, século XV, aliás. E então, Galileu, ele começa a ser, assim, mal visto dentro da universidade. Se eu não me engano, ele ensina na Universidade de Pisa,
ou algo do tipo. Eu me esqueci qual era a universidade que ele estava lecionando. Então, depois de muito tempo, nessa universidade, dando aula, e apesar das intrigas com os seus colegas de trabalho, ele acaba sendo desligado da universidade. E mais posteriormente, ele consegue outro curso aí, até porque... Filho de gente rica, né? Filho de papai. Ele pode escolher o que ele quiser. Não é igual a gente fudido da vida, não. Que tem que ser. Mas um tempo depois ele voltou. Ele virou catedrático. Lembra? Ele voltou pra a faculdade? Eu não lembro não qual era a faculdade. Universidade que se chama, né? Era a universidade. Eu me lembro. Eu esqueci qual era a universidade. Ele voltou como um catedrático e ficou, acho que por cerca de 12 ou 16 anos trabalhando como um catedrático lá dentro. Eu me lembro que ele entrou em outra universidade, só que eu não me lembro qual universidade é essa. Acho que era... Eu não me esqueci o nome da universidade. Só sei que a última que ele trabalha é a Universidade de Pádua. Que ele trabalha, que é a última que eu me lembro. Então ele começa a criar umas teorias loucas, tá ligado? Contrapondo o pensamento de Aristóteles e de outro maluco lá, que eu esqueci o nome também. Eu sou péssimo com o nome. Que é outro filósofo lá. Que começa com P. Ptolomeu. Pito alguma coisa. Pito alguma coisa, né? Só pra deixar claro, a gente falou pito, tá, gente? Não vamos confundir. Exatamente. Pito. Daí ele começa a questionar, tá ligado? Porque Aristóteles vai dizer assim... E vale ressaltar que, naquela época, né... Só quem podia falar sobre o universo, o mundo, o universo e tudo mais... Era filósofos. Era um pessoal da igreja também, né? Que podia falar e questionar o mundo à sua volta. E não um cientista da natureza, como era conhecido... O filósofo da natureza, aliás, que era conhecido o cientista, né? No caso, o astrônomo. O astrônomo estava ali só apenas para calcular, não para questionar o que estava à sua volta. Então, Galileu, ele começa a dar um novo patamar, criar um novo patamar para a astronomia, né? Tanto que ele é contratado depois disso pelo Flamengo, porque o Flamengo está em outro patamar. Meu Deus do céu. Como é que a gente foi parar no Flamengo? Da onde veio o Flamengo? Veio que nem um meteoro, aí caiu na... Quem entender, entendeu, meu amigo. E daí, Aristóteles vai dizer o seguinte, né? Que, na verdade, a Terra tá no centro do universo. Por quê? Porque, não sei se você já percebeu, a gente não sente a Terra girar, né? A gente vê que tá tudo parado e tudo girando à nossa volta. A Lua girava em nossa volta, as estrelas giravam em nossa volta. Então, a gente só pode ser o centro dessa bodega aqui. A gente tá no centro do universo. E então é que Aristóteles vai dizer, né, que a gente, e esse outro filósofo aí, que a gente tá no centro do universo e vai existir outros planetas que vão ficar girando em torno de nós, claro, em uma órbita própria, e que a Terra não girava no seu próprio eixo, né? Até porque a Terra estava parada. Então, tudo girava, segundo Aristóteles, tudo girava ao nosso redor. E aí, então, corroborando com o pensamento de Aristóteles, vem um segundo filósofo, que vai ser o Ptolomeu. Lembrei o nome do desgraçado. Ptolomeu, ele conseguiu fazer um modelo matematicamente mais simples do que o de Aristóteles, né? Onde ele vai dizer que nesse modelo a Terra continua sendo o centro do universo, com o Sol girando em torno dela. Os demais planetas, eles giram em torno de um ponto que, por sua vez, gira em torno da Terra. Ou seja, eles estão girando em um ponto circular, que esse ponto circular está em volta da Terra. Além da simplicidade matemática, né, o modelo geocêntrico de Ptolomeu possuía boa precisão para a época e concordava com a filosofia religiosa da Idade Média. Então ele passou a ser acatado, esse pensamento de Ptolomeu começou a ser acatado pela Igreja Católica e também pelo pessoal da filosofia que questionava a vida, o universo e tudo mais. Ou seja, ele se tornou uma verdade absoluta que ninguém deveria questionar, como o Galileu, entre outros, estavam fazendo. Exatamente. E vai surgir um cara antes de Galileu, um tal de Copérnico, que vai começar a questionar esse negócio aí. Não, como que esse negócio aí a gente tá girando Terra é o centro do universo? Não tem como isso, não. E Copérnico vai começar a questionar isso, só que ele não... A ideia de Copérnico, ele não é tão difundida como vai ser a de Aristóteles e a de Ptolomeu. E essa ideia só vai voltar à tona com Galileu Galilei, que vai começar a ler e estudar sobre Copérnico e ver que Copérnico, na verdade, estava certo. Aí ele vai chegar na teoria de Galileu Galilei. Eu estudando, eu descobri uma coisa que minha vida foi uma farsa. Eu pensei que Galileu tinha inventado o telescópio. Na verdade, ele nunca inventou o telescópio. Não se sabe exatamente quem criou o telescópio, mas a primeira patente de telescópio foi de um holandês, que eu não me lembro aqui o nome dele, deixa eu ver aqui, que o nome dele é Hans Lieberhey, alguma coisa assim, que em 1608, na Holanda, tentou patentear algo parecido com um telescópio. E o Galileu, ele vai se inspirar nesse cabra para criar o seu próprio telescópio, né? Ele monta o seu próprio telescópio. Esse holandês tinha um aumento de 3 a 4 vezes
de aproximação, né? Já o de Galileu aproximava cerca de 9 vezes mais. Então, o de Galileu, ele era mais potente. Pode não ter criado o telescópio, mas foi a primeira pessoa a pegar esse instrumento e apontar para o céu e olhar as estrelas, né? É a partir de Galileu que começa, então, essa revolução na ciência, já que ele é considerado o criador da ciência moderna. Ele pegou algo que já estava em desenvolvimento e acabou criando um melhor ainda, ou seja, ele deu melhorias. Exatamente. E aí, então, foi com essas melhorias que ele fez no telescópio que ele acabou iniciando as confusões que ele ia gerar entre ele e a Igreja Católica. Porque, como ele apontou para o céu e esse telescópio dele tinha uma ampliação maior, ele conseguia ver a realidade como ela era de verdade, diferente do que era passado nos contos. Porque, por exemplo, tinha assim uma ideia de que a Lua ela deveria ser um objeto perfeito. Exatamente. Como uma bola de bilhar, vamos dizer assim, lisinha, toda polida. Perfeitinha, como se fosse só uma esférica perfeita, sem nenhum arranhão, sem nenhum defeito, sempre lá, vamos dizer assim, meio que estática, acompanhando o centro do universo que era a Terra. Já o Galileu não, ele vai com esse telescópio, ele vai fazer desenhos originais da Lua e fala, não, ela não é tão perfeita quanto vocês dizem, ela tem aquelas crateras, ela é assim assado, ele vai fazer um livro, ele vai escrever um livro, onde ele vai trazer uma série de detalhes desmitificando tudo isso. Então ele vai falar, a Lua é assim, por exemplo. Ele vai fazer os desenhos dela como eu citei, com essas crateras. Fora a Lua, ele vai começar a perceber a presença dos outros planetas em volta da gente. Então ele vai, por exemplo, identificar Júpiter. Ele vai identificar que Júpiter tinha 4 luas, diferente da Terra, algo que também já vai trazer uma controvérsia, porque todo mundo acha que como a Terra era o centro do universo, só ela deveria ter, vamos dizer assim, tipo um acompanhante. Né? A Lua girava em torno dela, né? Isso. E aí, tipo, não teria como a Terra não ser o centro do universo e ter um corpo celeste perto dela girando em torno dela. Como ela teria essa capacidade de puxar um ser para perto de si, se ela não é o centro do universo, né? O pessoal ainda não acredita, não tinha gravidade nessa época, né? Isaac Newton não tinha criado a gravidade ainda. Isaac Newton só ia nascer basicamente após a morte do Galileu. Na verdade, Isaac Newton nasceu no mesmo ano que Galileu morreu. Essa breve coincidência. Antes de Galileu, o pessoal voava e os caralho, essas coisas. Tá vendo? Galileu ferrou todo mundo, mano. Puta que pariu, viu? Galileu. Galileu não, Isaac Newton, né? Exatamente. Newton ferrou todo mundo, olha aí, tá vendo? E essa ideia de que a Lua era lisinha era uma ideia de Aristóteles, que criou esse pensamento de que a Lua era perfeitinha, em que Deus não tinha feito a Lua toda troncha que nem a Terra, né? Galileu vai começar a questionar a igreja já, né? Esse maluco aí me enchendo o saco já aí, falando que a Terra não é o centro do universo, que a Lua é imperfeita. Quem esse pau no cu pensa que é? E aí vai dar-se início a uma tretinha entre a igreja católica e o Galileu Galilei, né? Sim, vale ressaltar que o Galileu ele usa o telescópio pela primeira vez em 1609 e essa data foi tão importante que 400 anos depois, em 2009, foi decretado o Ano Internacional da Astronomia, ou seja, que marcava essa ideia de importância que foi aquilo para a ciência moderna, né? O início da ciência moderna. Foi Galileu Galilei também que descobriu os anéis de Saturno, as fases de Vênus, entre outros, né? Ele praticamente descobriu o sistema ao nosso redor. E vale ressaltar que Galileu Galilei disse que a Terra não era o centro do universo, mas ele acreditava que o Sol era o centro do universo, já que tudo girava em torno do Sol, né? Mas ele também estava errado, o Sol também não era o centro do universo, mas estava menos errado do que os demais. Do que a ideia de Aristóteles e de Ptolomeu. Porque naquela época não se tinha os conceitos que a gente tem hoje de sistemas solares, né? Assim, ele acertou no ponto de vista que o Sol era o centro do nosso sistema, mas não era o centro de todo o sistema. Exatamente. E ele também descobre as manchas solares, né? As manchas que existem no Sol. Outra coisa que deixou ele cego. O pessoal pé da vida também, porque segundo eles o Sol também era perfeito, não devia ter manchas. Como assim, meu amigo, você descobriu manchas no nosso Sol? Pois é, e ele ficou cego por causa disso, né? Ele ficava olhando ele não sabia que tinha que usar um protetorzinho solar, né? Na lente, assim, uma lentezinha preta, um óculos com raio ultravioleta, né? Uma lente com raio ultravioleta, uma lente preta. E aí ficou cego. O cara ficou cego pra levar a ciência adiante e ainda foi aí obrigado a dizer que tava tudo errado. Exatamente. Aí ele vai chegar na parte que ele tem... o discurso dele, que ele tem que dizer, né? Caralho. A treta começa, né, com a igreja a partir de 1612 e 1613, né? Quando alguns padres
e filósofos, eles se manifestaram contra o Galileu, que passa a ser acusado, então, de subverter a filosofia natural aristotélica e os sagradas escrituras. Porque o pensamento de Aristóteles, ele começou a ser, vamos dizer assim, difundido no pensamento cristão. Foi aceito pela Igreja Católica. Então, se você está dizendo que a Terra não é o centro do universo, você está não só sendo contra Aristóteles, mas contra a palavra de Deus, contra a nossa fé. Então você está dizendo que Deus está errado? Quem é você para dizer que Deus está errado? E aí começa a treta, né? Você vem contradizer a nossa religião secular, ou seja, há séculos a gente está divulgando que Deus fez o mundo assim, você está falando que agora é tudo ao contrário? Pois é, quem é você na fila do pão, né? Porque, como eu havia dito, só filósofos e teólogos poderiam questionar o universo. Ele, um mero matemático, um astrônomo, só servia para calcular, só tinha que calcular, não tinha que questionar nada. Só calculava. Então, naquela época, né, com suas ideias e descobertas, Galileu ele reivindicava esse papel, né, para um novo personagem, o cientista, que acabará de surgir com ele mesmo. Naquele momento histórico, isso redefiniu os objetivos da ciência e da filosofia e da teologia, né? Não era só a teologia que tem que falar do universo, não era só a filosofia, mas também a ciência, a astronomia. Então, né, a gente chega nas obras de Copérnico, e Copérnico, a igreja, né, os filósofos, os teólogos, os padres, vão pedir que as obras de Copérnico, das bibliotecas e de livrarias, foram, sim, revistas e corrigidas, né, entre aspas, né, corrigidas, dizer que Copérnico estava errado, porra, que quem tá certo é a gente. Então, tira a parte que ele fala que o céu, ou que a gente não é o centro do universo, e tá tudo certo. Então, em 1616, Galileu ele vai ser advertido por Roberto Bellarmino, que era um inquisitor da Santa Inquisição, ou seja, a Santa Inquisição batendo na porta dele ali. Olha a fogueira. Então, né, o inquisidor Bellarmino, ele foi responsável pela condenação de Giordano Bruno a não sustentar os argumentos copernicanos. Nesse clima de tensão, Galileu é obrigado a se calar por um tempo. Assim, por um tempo, muito tempo. Viu o que aconteceu com o rapaz aqui? Não. Cala a boquinha. Fica no seu canto. A fogueira não vai ser acesa agora. Fica quieto, maluco. Ele deu aquele leve intimado. Então, você lembra do Giordano Bruno? Você lembra do final dele, o que aconteceu? Então, Galileu, você não quer dar um tempinho aí com essas teorias? Não quer tirar umas férias não em alguma praia? Não quer não. Vamos esquecer essa história que o Sol é o centro do universo e outras coisas. Você não descobriu nada, fica quietinho no seu canto aí, vai. Pois é, e ele não foi queimado porque se fosse meros plebeus que nem a gente já tava queimando na fogueira há muito tempo. Mas como ele era filhinho de papai e também o Papa, que até concordava com o Papa que foi eleito posteriormente, né, que foi escolhido posteriormente, era até que simpatizante das ideias de Galileu e por isso amenizava aí um pouquinho, tirava o peso em cima de Galileu e aí Galileu dava um de meninão tentando fazer o que queria, né, em cima da igreja. Minha mãe, no caso é meu pai deixa, no caso é o Papa deixa, né. E então o inquisidor Bellarmino, ele morre em 1623 e como a gente tinha visto, né, o Urbano III, ele é eleito um novo Papa, o que acaba dando mais liberdade pro Galileu fazer suas peripécias. Porque como ele era um admirador do Galileu, então ele meio que ele dá uma segurada nos ânimos ali, aí ele permite que o Galileu faça o trabalho dele, mas não do jeito como o Galileu queria. Ele queria que o trabalho dele fosse feito como uma revisão das antigas ideias então até então propostas. Então ele fala assim, você quer debater as suas ideias? Beleza, você vai debater, mas você não vai fazer do jeito que você está falando. Você não vai expor para todo mundo o que você está pensando. Você só vai revisar a obra dos antigos filósofos, vai poder dar sua opinião sobre elas, mas apenas isso, só a sua opinião. Você não vai impor que você fez descobertas novas. E além disso, o padre diz bem assim, o Papa, né, diz bem assim, beleza, você pode fazer aí, interpretar suas porra toda aí, mas não vem falar da realidade. Você pode ficar ali no mundo do cálculo. Partiu pra realidade, aí cedo já não posso te defender, meu amigo. Aí eu já não posso te defender. E o menino Galileu foi ousado, viu? Que ele lançou a porra de um livro e botou a dedicatória pra quem? Pro Papa. O cara botou ali, dedico esse livro ao meu amigo do peito, Papa Urbano III, que me deixou fazer o que eu quisesse. E que quase me patrocinou. Exatamente, Tamo patrocínio da Igreja Católica aqui, é nóis. E lançou o diabo do livro em 1623, né?
esse livro. O Ensaiador. Tem o título de O Ensaiador, onde ele destaca a importância da matemática como linguagem oficial da ciência, né? Tem uma frase do Galileu que diz que a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo. Porra! O cara era bom de frase. O cara era tem outra, do marketing. Tem outra boa dele também, que ele utilizou nessa época, que ele dizia assim: não é porque muitas pessoas acreditam em algo que isso torna verdade. Essa aí eu vou botar no status do WhatsApp. De leve. Tem outra dele também que ele dizia assim: não é possível que um Deus que nos criou com tanta inteligência e tanta sabedoria nos impeça de usá-lo. Errado não tá. Pois é, né? Aquela velha cutucada. Essas são umas boas frases aí pra você botar no status do WhatsApp. Mandar aquela cutucada no grupo da família. Vou mandar no grupo da Igreja Católica lá, o grupo de oração. O novo Papa, ele encoraja Galileu a retomar, por escrito, a comparação entre, né, os sistemas de Ptolomeu e Aristóteles com o de Copérnico, e ele então cria a sua obra-prima, né, que eu esqueci o nome, o Ensaiador. Então ele cria a sua obra-prima, que é o Ensaiador, onde ele faz essa analogia entre o pensamento copernicano e o de Ptolomeu. E aí o divertido, no caso, é que ele botou, então, assim, como ele recebeu autorização para expor a ideia dele, mas não expor diretamente, o que ele fez? Ele fez meio que não deixa de ser uma brincadeira, porque ele criou 3 personagens, onde um ia defender as ideias dos filósofos e da religião católica, no caso, e os outros 2 personagens iam defender as ideias dele, Galileu, e as ideias de Copérnico. Então ele fez meio que um livro numa brincadeira. Um defendia o lado da igreja e os outros 2 defendiam as ideias dele. Ou seja, o lado dele sempre ganhava no debate. Exatamente, até porque ele estava certo, né? Então ele vai entrar nesse confronto, né, do pensamento de Ptolomeu e o do Copérnico. E um dos principais argumentos, né, de que era usado para defender que a Terra era imóvel residia na nossa sensação de imobilidade da Terra, como eu havia dito, né? Essa sensação de que a gente não vê a Terra se mexendo, então quer dizer que a Terra não se mexe. Então a gente é o centro do universo porque tá tudo girando ao nosso redor. Mas eles não levaram em consideração a distância, né? A porra da distância da gente pra porra do espaço. A gente tá não sei quantos quilômetros de distância. É claro que você não vai ver a Terra se mexendo, caralho. Mesma coisa é quando você tá num carro ou num barco. Você tem a sensação de que o carro, o barco tá se movendo porque você está vendo, você vê a locomoção. Fecha a porra dos olhos pra você ver se você tem a sensação de que tá se mexendo. Não, você só vê a tremedeira do ônibus ou do barco e mais nada. Você perde toda a sensação de mobilidade. Então, é porque você não consegue ver. O ser humano ele não consegue ver o que tá fora daqui. Então, por isso que ele não tem essa sensação de mobilidade. Até porque tá longe pra caralho. Então, não dá pra ter isso. É a mesma coisa com a montanha. Quando você tá viajando, a montanha não passa devagarzinho assim, porque você tá bem distante da montanha. Imagina tá com uma caralhada de quilômetros de distância. Você não vai perceber que a Terra tá se movendo. É o mesmo sentido, assim. Claro que eu não sei se eu tô certo. Não sou físico, não sou cientista, não sou matemático. Essa é a minha explicação. Não gostou? Foda-se. Tanto é que ele usou o exemplo de um navio, uma embarcação no caso, como esse exemplo. Ele falou, ó, dependendo da viagem que você está fazendo na embarcação, você não sente a travessia. Nem por isso você deixou de fazer ela. Então ele falou a mesma coisa com a Terra. Não é porque você não está sentindo assim, ela correndo que você está parado. E ele provou que estava certo. Só que aí é claro, quando o livro dele é publicado, mostrando esses 2 personagens defendendo a ideia dele e que ele estava certo e que o personagem que defendia a igreja era o que estava errado, o Papa, mesmo tendo uma admiração por ele, ficou pistola da vida, porque viu que o Galileu não cumpriu com o objetivo dele, que era apenas fazer uma análise matemática. Então o Papa pistolou, os outros religiosos pistolaram, todo mundo pistolou, ficou doido da vida com ele e falou, meu amigo, agora não dá mais pra te proteger não, nada de passar a mão na cabeça, ó. Eu te falei, queria fazer o livro, era pra fazer nessas condições, você não fez, agora você vai ter que se retratar, sinto muito. Ô Robson, acenda a fogueira aí, meu amigo. Pega a lenha aí. Vai catar a linhazinha ali rapidinho, só pra eu testar um negócio aqui. Ô Galileu, você gosta do seu bronzeado como? Pessoal aí, avisa pro pessoal aí que hoje tem churrasco. Pergunta se eles preferem mal passado ou bem passado.
E no livro O Ensaiador, né, o Simplício, que ele usa para defender a teoria de que a Terra é o centro do universo, vai dizer o seguinte, que ele vai argumentar o seguinte, né, o Simplício, que a ciência, enquanto fonte de fantasias, não podia aspirar ao conhecimento da realidade. Se tentasse fazê-lo, cairia no pecado de querer impor limites ao poder de Deus. É verdade, né? A igreja quer falar de fantasia, entendi. E então o Salvati, né, que era utilizado para contrapor o pensamento de Simplício, vai dizer o seguinte, vai dar essa simples resposta, né? Eis aí uma doutrina admirável e angelical. Eu não deixava, falou da mãe, eu não deixava. Então Galileu acrescenta que se pode discutir a constituição do mundo sem o objetivo de desvendar a obra fabricada por Deus. Com esse desfecho, Galileu simula abandonar a inferência com a realidade. Ele tentou, mas aí o Papa fica puto, como você mesmo disse, e aí começa toda a Inquisição, né, contra Galileu Galilei, que diz que você tem que se arrepender do que você disse, você não sei o que, senão você vai queimar na fogueira, meu amigo. E tá ligado porque ele era papai, filho de papai, então ele tinha essa opção de ser perdoado, de pedir perdão e não ser queimado, né? Porque em outros casos o cara pedia perdão e era queimado mesmo assim. Não tinha essa, não. Beleza, quem perdoa é Deus. Aqui você vai ser queimado. Tenta matar um figurão pra você ver, olha aí no que vai dar. E até 1624, o Galileu ainda contava com o apoio do Grão-Duque Cosme II, né? Só que quando ele morre, o Galileu ficava sem quem defendesse ele. Então, em junho de 1632, no livro Diálogos, sobre os dois máximos sistemas do mundo Ptolomaico e Copérnico, foi proibido e Galileu ele é condenado à prisão domiciliar e foi obrigado a ler em público uma ata de abjuração. Ou seja, ele pediu perdão pelo vacilo e foi obrigado a se humilhar em público. Ou seja, você escapa da morte, mas não vai escapar tão fácil assim não, meu amigão. Pois é. Você não escreveu um livro aí, espalhou para todo mundo as suas palavras, então você agora vai ler essa pequena cartinha para o público, retirando tudo que você falou. Sinceridade e fé verdadeira, abjuro a maldição, esconjuro os citados erros e heresias, e de modo geral, quaisquer que sejam outros erros, heresias e seitas contrárias à Santa Igreja. E juro que no futuro nunca mais direi, nem afirmarei verbalmente, nem por escrito, nada que proporcione motivo para semelhante suspeita a meu respeito de heresia, denunciá-lo a este santo ofício ou ao inquisidor, ou ordinário, do lugar em que me encontrar. Teve que se humilhar. Votou na palavra, mas é um arrombado mesmo. Meu amigo, na posição dele, quem é que nem ia acabar voltando, então, amigo? Ou ler a cartinha ou o fogueiro, o que você prefere? Então, né? Rapaz, ler carta é menos doloroso, né? Eu acho que eu vou ficar com a segunda opção, vou ler essa carta e vou voltar pra minha casa. Então, ele é condenado em prisão domiciliar perpétua e ele fica... então, ele é enviado para o Palácio Episcopal, só que meses mais tarde ele foi autorizado a permanecer em sua casa em Arcetri, na porra de um castelo. O cara vai tomar no cu. Porque também ele já era um idoso nessa época, ele já tinha lá os seus 70 anos. Então foi se utilizado pela defesa, porque ele já tinha idade avançada, então era melhor ele ficar em casa. E então, só que a saúde de Galileu, ele piora, né, em 1638, onde ele fica cego. Posteriormente, ele foi autorizado a mudar-se para Florença. Mesmo nestas condições, né, o Galileu ele redigiu mais um livro chamado Discursos. O cara cego conseguiu escrever um livro. É que nem o Beethoven, né, que surdo escreveu a Quinta Sinfonia. Exato, tá vendo? E você aí em casa reclamando da vida, tá vendo? Aprenda. Cara, se vocês tivessem inspiração, corte um dedo. Ainda bem que eu não sou primo desse pessoal aí. Então ele escreve, né, o Discursos. E o nome do livro é Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre duas novas ciências, né? Em que o cientista redige seus estudos sobre o movimento dos corpos e por aí vai. Essa ideia de movimento, né? Esses estudos de movimento dos corpos vai dar ideia para a construção da mecânica newtoniana. Ou seja, o futuro já estava sendo escrito aí. Então, Galileu ele morre em Florença em 8 de janeiro de 1642. Coincidentemente, né, é no mesmo ano em que nasce na Inglaterra uma criança com o nome só de Isaac Newton, né? Um cabra aí que fez uma baguncinha aí, né? É o famoso cara da maçã. Pois é. Então, né, algum tempo depois, tipo, assim, ele morre em 30 e quanto? Em 42, né? 1642. Assim, algum tempinho depois, né, 1992... São
uns 300 anos depois. Assim, coisa básica. O Papa João Paulo II, né, pede perdão e reconhece o erro da igreja e que Galileu estava certo, né? Só uns 300 anos depois. Precisa de um tempinho, né? Precisa de um tempinho pra pensar, né? Vai que... Vai que a gente ainda tá certo, vai né? que a gente tá Vai certo. que a gente tá certo. A gente precisa de um tempinho pra pensar aí. Vamos fazer uma reflexão aí. Exatamente, né? E João Paulo foi o quê? Foi esfaqueado? Levou bala? Eu não sei. Ele morreu de velhice, até onde eu lembro. Eu sei, mas teve um caso que ele levou uma facada, alguma coisa assim. Não, tentaram dar um tiro nele uma vez, só que o Papa Móvel, como você já deve ter blindado. visto, é blindado. Então, o cara falhou miseravelmente. Então é isso, essa foi a história dos maiores cientistas da história, né? O pai da ciência moderna, Galileu Galilei. A gente tem uma dica de livro pra você, que é o livro Galileu Galilei, um revolucionário e seu tempo. Tá, o link aí na descrição, tá de R$15 no Kindle. Então compra por esse link que tá na descrição e ajuda a gente, pelo amor de Deus, que é o link de associado. Então você comprando por esse link, a gente também ganha uma pequena parcelinha desse dinheiro. A gente precisa disso para poder se manter aqui e manter o podcast, porque a gente é pobre e precisa de dinheiro. Valeu, é isso. Obrigado por nos ouvir até aqui. Valeu, Fernando. Não esqueça de seguir a gente nas plataformas de distribuição do podcast, principalmente o Spotify, Google, Cashbox e outras plataformas. Siga a gente no nosso Instagram, né, o @historiainversões. Compartilhe esse podcast para os seus amigos, para ele ter um pouco mais de conhecimento. E é isso. Valeu, Fernando. Valeu, até uma Matheus. próxima. E lembrando, um pequeno adendo, aproveitem que, pelo menos hoje em dia, não tem tantas fogueiras assim para queimarem as pessoas, dependendo do sentido, é claro. Se você luta pela ciência, aproveite esse tempo e invista. Pois é. Porque agora vocês estão liberados para pensar fora da caixinha e inovar. Exatamente. Diferente daquela época. Exato. Apesar que ainda tem um pessoal aí meio... Mas hoje em dia dá pra ignorar esse pessoal, dá pra falar, cala daí, mano. Valeu, Fernando. Até a próxima. Matheus.